Vem e me abraça, me leva pra beira do Igarapé, uma paz escola. A palavra está servida, nada mais. Experimente-a. Tome-a em cada textura e viscosidade, em cada vacuidade e titubeio. A palavra está servida. Fale. Fale! A palavra está servida. E com a palavra, vida. Formação. Tomar lugar à mesa. Descobrir o próprio sabor entre os sabores disponíveis e experimentar os próprios saberes entre as frases jamais ditas. Transformação. A palavra está servida. Fale. Eu falo, tu falas, ele fala. Fala a escola e outra alfabetização. Que mais entre um silêncio e outro? Que mais entre um gesto e outro gesto? O texto Vida nos convida. Fale, professor. Fale, professora. Então, meu nome é Zé Ricardo, eu sou professor alfabetizador no Rio de Janeiro e doutorando orientado pela Carmen Sanches. E para mim, a potência do Fale era a possibilidade da gente se fazer outro professor com o outro, assim. Era o que o encontro entre professores era capaz de propiciar. Pensar novas possibilidades, novos caminhos, novas práticas, novas escolas. Fale, professores e professoras que lutam e esperançam cotidianamente, mostrando sua generosidade, saberes à flor da pele docente e lutam contra a exclusão da Cidade das Letras. Boa tarde, meu nome é Tiago Ribeiro, sou professor dos anos iniciais do ensino fundamental no Instituto Nacional de Educação de Surdo e pedagogo, com muito orgulho. Me formei em pedagogia em 2011 pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E na Unirio também tive a oportunidade de ter contato com outro modo, outras possibilidades de pensar o educativo, de pensar a escola, de pensar a relação de um modo mais aberto à escuta, à legitimação e a possibilidade de enxergar toda a potencialidade, toda a vida, todos os saberes, os conhecimentos que fazem parte da existência dos sujeitos. Existir é um modo de interagir com os outros e na interação a gente sempre aprende. E por que eu digo isso, na interação a gente sempre aprende? Porque na Unirio também eu tive a oportunidade de conhecer, quando fazia a disciplina Didática e Questões Contemporâneas com a Carmen, com a professora Carmen Sanches Sampaio, eu tive a oportunidade de conhecer o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita. Até então, alfabetizar para mim era trabalhar com famílias silábicas, babebi bobu, e aí juntar aquelas silabazinhas para formar palavras, depois frases, como a maioria da gente sabe, porque viveu isso como estudante no banco das escolas. E no Fale eu aprendi que era possível ensinar a ler e escrever lendo e escrevendo. Para mim aquilo tudo era uma grande loucura, ensinar a ler e escrever lendo e escrevendo, porque eu não sabia ler e escrever. Mas no Fale eu vi que não, eu vi que existiam outras possibilidades para além da que eu conhecia e que o meu conhecimento não era a verdade sobre o mundo, era uma possibilidade, né? E me encantou a possibilidade de ensinar e aprender a ler e escrever ouvindo os desejos das crianças, as curiosidades, podendo ler e escrever sobre o que nos toca, sobre o que a gente vive. Foi para mim uma grande descoberta. E no bojo também do Fale e da participação no grupo de pesquisa, o GPPF, Grupo de Pesquisas Práticas Educativas e Formação de Professores, eu pude vivenciar a potencialidade do encontro com o outro, do coletivo, das redes de formação. Porque no grupo e com o grupo eu tive a oportunidade e o privilégio de ampliar meus modos de ser, estar e pensar, né, no mundo, de pensar outras maneiras de trabalhar o pedagógico, de trabalhar com os estudantes, de estar nessa relação educativa com os estudantes, de aprender a ensinar e vice-versa, né? Então eu gostaria de deixar registrado aqui a potencialidade do Fale enquanto um espaço-tempo de coletividade, de pensar junto, de botar o pensamento em movimento
muito mais do que um espaço de ilustração, de iluminação do outro, nada disso. É um espaço onde eu pude vivenciar a conversa como um movimento de estranhar a mim mesma, meus modos aprendidos e engessados de pensar, né? Eis-nos de novo a face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos, nós e a profissão, e as opções que cada um de nós tem que fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. Educar como caminhar, encontrar o próprio passo, o próprio peso e a própria leveza, a breve e fugaz medida dos átomos, as circunferências e as páginas escritas ou ainda em branco. Educar e caminhar são ser e escrever um caminho flexionado no singular e no plural, pois as páginas escritas de cada caminho processo constituem-se por nós, ou seja, eu e os outros. Um indivíduo reconhece-se na história que conta a si próprio sobre si próprio. No caminho processo formativo de nossa constituição, como professores e professoras, na creche, na educação infantil, no ensino básico, na universidade, em comunhão com os outros que me constituem, enquanto sujeito histórico, iniciamos nossas inscrições na caminhada processo de ser professor, ser professora, ser formador, ser pesquisador, pensando sempre que a formação é um processo de transformação individual na tripla dimensão do saber conhecimento, do saber fazer capacidades e do saber ser atitudes. Quem forma, se forma. Quem forma quem, afinal? A formação é um encontro e precisa ser construída de forma coletiva entre os docentes da educação básica e da universidade. Nesses momentos de fale, principalmente, de compartilhar com os outros um pouco da vivência, né, um pouco da prática de sala de aula, você sempre me colocava ali para que eu pudesse estar compartilhando e encorajando outras pessoas, outras professoras, professores, a acreditarem nos possíveis e nas possibilidades. Encontrar o outro significa encontrar a si mesmo. Ubuntu. Eu estou em você, assim como você está em mim. Ubuntu sintetiza um sentimento profundo do encontro. E no encontro eu compartilho, eu vivo, eu vivencio, eu sinto, eu me abro. O caminho docente causa verdadeiro encantamento com e na aula. É possível ser feliz e ensinar. Assim, a profissão à luz da pessoa e vice-versa, e a aceitação de que por trás de uma logia, uma razão, há sempre uma filia, um sentimento. Ressoam partes de nossas vidas e compõem nossos textos vida. Textos vida que possuem primeiros capítulos e fazem-nos lembrar do primeiro fale. Eu conheci o Fale e apresentei, puxei a conversa em alguns encontros. Mas acho que o mais difícil foi o primeiro, quando a Carmen sugeriu que eu fosse, e eu trabalhava numa turma de alfabetização, e ela sugeriu que eu levasse as crianças com as quais eu trabalhava. Eu fiquei muito insegura do que podia sair dali daquele encontro, porque a minha ideia era levar já
tudo mais bem fechadinho, mais bem organizado. E com criança fala o que quer, a hora que quer, e podia, inclusive, enfim, me colocar em alguma saia justa. Mas ainda assim a gente foi, eu topei a proposta e nós fomos. E foi aí que eu comecei a entender a dimensão do Fale, assim. Eu comecei a falar do trabalho que eu desenvolvi em sala, e aí as pessoas começaram a perguntar para as crianças o que elas achavam, o que elas gostavam, e lá pelas tantas uma criança virou e falou que gostava de escrever com letra de mão dada, mas que eu não usava na sala, mas que ela fazia ainda assim. E aí as pessoas começaram a perguntar por que elas gostavam, e aí várias crianças foram dizendo que gostavam da letra cursiva, né? Estavam se referindo à letra cursiva. Este é o primeiro encontro do Fale, Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita. Qual é o objetivo do Fale? Que a gente se encontre uma vez por mês para conversar sobre as práticas e concepções cotidianas. Qual é o objetivo maior? Articular prática, teoria, prática. Que consigamos viver aqui, neste espaço-tempo, durante os encontros, essa circularidade de, a partir da prática, teorizar sobre ela e voltar à prática. Para quê? Essa é a pergunta. Para retornar à prática, compreendendo-a de modos outros, ampliando nossas possibilidades de pensar e atuar. Bom dia, acho que é bom dia, né, para quem está assistindo aí. Meu nome é Igor, eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz pedagogia nessa mesma instituição, e tanto na época da graduação quanto no mestrado, eu tive a preciosa orientação da Carmen Sanches, que eu sempre digo para as pessoas que os anos vão se passando, novidades surgem no campo da educação, mas eu volto aos textos, aos artigos, eu vou lembrando todo o nosso processo de formação e vejo como aquilo tudo me ajudou a fazer com que eu tenha me tornado o que eu sou hoje, né? Como professor, como profissional, até mesmo como pessoa. Eu falo para as pessoas que a minha formação como pedagogo, o investimento em pesquisa que eu pude fazer e ter, contribuiu para que eu enxergasse o próprio mundo de outras formas. Meu nome é Maria Luísa Susequinde, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu sou líder do Grupo de Pesquisas, Práticas Educativas e Formação de Professores, o GPPF, que é o grupo de pesquisa fundado pela professora Carmen Sanches na Unirio. Dar esse depoimento para o Fale, que se expande pelo Brasil, para mim um orgulho e um prazer e parte do meu compromisso com tudo que eu pesquiso e tudo que eu faço. Porque eu conheci o Fale antes de eu chegar na Unirio, mas muito antes de eu chegar na Unirio eu conheci a professora Carmen Sanches e o trabalho dela, e quando eu fiz o concurso para a Unirio, o meu desejo já era trabalhar junto ao GPPF e me enredar nas pesquisas do Fale. E hoje, quase 10 anos depois, eu acho que eu posso dizer que a minha participação na pesquisa da Carmen tem sido intensa, tem sido paralela. Nós formamos muitos estudantes juntos e um dos momentos inesquecíveis nessa carreira colaborativa de tantos textos, tantas publicações, tantas pesquisas, tantos trabalhos no PIBID, tantos estudantes que nós formamos em parceria no grupo e na própria universidade, na pós-graduação, compartilhando bancas, mas um momento inesquecível da minha vida foi a minha fala no Fale, né, num auditório lotado de professores, em que eu falei sobre diferença que hoje é a epistemologia com a qual eu mais trabalho, né? Sempre olhando do Sul, sempre me pensando como uma mulher, mãe, pesquisadora, formadora de professoras, e que nesses muitos anos de trabalho com Carmen
e com o Tiago. Tenho sempre aprendido que a gente tem que pedir licença para entrar na escola, que a gente precisa abordar nossas redes com muito cuidado, com muita calma, porque se a gente puxa o fio de um nó muito forte para cá, a gente muda o desenho da rede que está lá do outro lado. Então, é com um imenso respeito e com a mais profunda convicção de que falar no Fale coloca professores juntos e proporciona que a gente desfaça hierarquias, que a gente enfrente dificuldades, que a gente troque conhecimentos, compartilhe experiências, e como isso é o que nos forma. Reconhecer o papel disso na nossa formação é importante para todos nós, foi importante na minha vida, na minha carreira, e eu tenho certeza que vai ser importante para todos vocês. Um abraço e muito sucesso para vocês. Nós pensamos em trabalhar a alfabetização, leitura e escrita, pensando no próprio título do fórum, também como uma palavra, e não apenas como sigla. Ele é importante como sigla, mas é fundamental como palavra. Porque falar é falar com. Falar para é uma doença, é um equívoco, pois não leva em conta o outro como interlocutor. No nosso cotidiano, nós falamos com. A gente fala com o outro e expõe. O ato de interlocução pressupõe a troca de papéis. Na hora você fala, outra hora você ouve. Dizem até que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais. Mas nós somos pessoas que falamos muito. O fale, fale, fale. Está pressuposto que é o fale criança, fale colega, fale, falem todos e todas. Falemos todos, uns com os outros, porque somente assim que a fala tem sentido. Olá a todos e todas. Eu sou Lúcia Falcão, professora de uma licenciatura plena em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu formo professores de História no Estado. Eu conheci o Fale através de Carmen Sanches, de uma forma bem inusitada. Entre 2011 e 2012, eu estava fazendo meu pós-doutorado em Educação na Flaxo e, bom, enfim, com discussões valiosas sobre conhecimento e aprendizagem histórica, mas eu estava sentindo falta de alguma aventura mais antropológica, mais cotidiano das escolas e da vida do ser docente, e encantada com o contato que eu tive com essa forma de formação continuada através das redes de docentes narradores, né? E essa prática de compartilhar generosamente não apenas a fala, a narrativa, mas a escuta dessas narrativas e a estratégia de atribuição de significado para essas práticas narrativas, né? Então, numa sociedade altamente competitiva, isolacionista, desconfiada, eu tive contato com as redes que promovem uma outra lógica de horizontalidade, de acolhimento, de troca, de generosidade, e eu acho que a minha grata surpresa foi essa sensação de que nós não estamos sozinhos. Fale, flor do Grão-Pará. Entre ruas de Rio, fale. Fale nas ilhas, nos interiores, na Belém metropolitana. Fale, flor do Grão-Pará. Navegando entre as ruas, as margens ampliam-se e miram os pesos das vidas. Ver o peso é ver as vidas. Em um contexto histórico de país em que narrar as condições em que estão submetidas as vidas traz-nos o peso da responsabilidade e da responsividade enquanto docentes. Do Mirante do Rio, miramos a formação de futuros docentes do ensino básico.
infâncias, leituras, escritas, literaturas, brincadeiras e docências na região norte do Brasil. Região marcada pela desigualdade econômica e social, assim como nas relações étnico-raciais, limitando o direito humano à educação e, consequentemente, à alfabetização. Fixo os olhos entre o rio, a universidade e a mata. Vejo a ilha, lembro de Boaventura e da linha abissal e penso que precisamos juntos mudar o lugar e o olhar com que vemos o mundo, principalmente as leituras e as escritas cotidianas das pessoas de Belém do Grão-Pará. É preciso que as perguntas nos atravessem. Quais são as práticas de leitura e escrita das crianças e adultos das ilhas, dos interiores e da Belém local e global? Nossas famílias provenientes de comunidades quilombolas e indígenas realizam que leituras e escritas em seu dia a dia? Na região metropolitana de Belém, as leituras e escritas estão presentes por meio de quais linguagens? Da reação de uma palavra a outra palavra. Resulta uma inquietação de quem se deixa atravessar pela experiência da docência e pela vida que pulsa no cotidiano. Clarice Lispector, em seu livro Água Viva, registra: a vida vista pela vida. Quero escrever-te como quem aprende. A água viva clareia e envolve. O cotidiano faz-nos transver o mundo, transver a docência. Escrever pensamentos, palavras, silêncios, a existência na escola, na universidade, na vida. Ensinar a ler e aprender. Subverter modos hegemônicos de pensarmos os mapas e as ilhas, ou seja, os lugares desconhecidos pelo nosso olhar, e as ilhas que são criadas por concepções de alfabetização que desconsideram os docentes e as crianças como sujeitos criativos, críticos e autores de suas práticas de leitura e escrita. Precisamos compreender os processos de multiletramentos capazes de fortalecer as crianças, os jovens na condição de autores e interlocutores dos e nos discursos produzidos na escola, nas mídias e na sociedade. Saramago já nos dizia que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós. Todos nós saímos da ilha e escrevemos em imagens as leituras e escritas. Coletivamente gestamos e eis que, fale, flor do Grão-Pará. Hoje acontece o nascedouro. Fale, flor do Grão-Pará. Ver as vidas em leituras e escritas em Belém do Grão-Pará. Narrar, questionar, ler e escrever. Reflexões de como se ensina e como se aprende a ler e a escrever nas margens da esperança, ao lado de uma língua que nos faça ser humanidade, pois conhecer uma língua nos torna humanos.